pessoal, sejam bem-vindos ao Filhos de Guadalupe, o podcast da nossa paróquia. E para continuar os nossos episódios sobre os retiros aqui da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, a gente está com a Marte, que é um retiro de casais. A Victoria e o namorado dela, o Gabriel, eles foram os fundadores desse retiro tão legal e vão contar aqui pra gente. Oi, gente, tudo bem? Prazer, Vitória. Sou o Gabriel. Legal. E conta pra gente um pouquinho mais sobre o Amarte. É um retiro de casais de namorados, é algo bem diferente, né? Assim, a gente não vê em todas as paróquias. Conta pra gente de onde surgiu a ideia de criar esse retiro, como foi a criação. Conta um pouquinho, porque eu acho que o pessoal tá interessado em saber. Bom, muito legal estar aqui falando do Amarte, desse retiro tão especial pra gente. E o Amarte, ele surgiu entre amigos, na verdade, onde a ideia inicial era somente trazer assuntos, né, sobre o namoro católico, e depois veio a ideia, por que não, né, se tornar um retiro? Também foi de uma necessidade que a gente encontrou, né? Porque na época a gente queria se aprofundar mais no namoro também, e a gente tentou pesquisar e não existia retiros, né? Não tinha nada. No máximo algumas palestras, até na Guadalupe tinha muitas palestras aqui, mas não atendia tanto o que a gente estava querendo aprofundar. Por isso também a gente começou essa iniciativa de criar o Amarte. Conta pra gente um pouquinho mais do que os casais que fazem o retiro vão ver, assim, as palestras, a dinâmica do retiro em si. Então, a gente não pode dar muito spoiler, né? Tem que fazer o retiro, mas o retiro ele é muito bem pensado, tanto para o casal, tanto na individualidade do casal, de cada um, na verdade. E isso a gente foi aprendendo a partir do primeiro retiro, onde casais sentiram mais necessidade de estar sozinhos, de estar mais juntos. Então, no retiro a gente tem momentos de individualidade, de somente mulheres, somente o casal, todos os casais. E a gente tenta trazer de tudo um pouco. O aprofundamento, né, que é o principal, a partilha, a dinâmica. Então, é um retiro muito bem pensado no casal em si, né, num casal em um todo, e não somente em uma coisa, a gente fazer somente uma coisa no retiro. Então, a gente tenta dividir muito bem cada parte do retiro para que seja uma experiência muito completa para todos os casais. Maravilha. Eu acho que ela falou tudo basicamente, mas só complementando, como era algo que a gente estava pensando, que a gente não tinha visto em nenhum lugar, a gente estava pensando como que a gente poderia trazer esses momentos, né? Então foi difícil pensar em tudo, né? Tanto que teve 3 edições e nas 3 sempre teve alguns ajustes, né? Vocês vão melhorando, aprimorando o retiro. Exato, e agora com a nova coordenação eles talvez também estejam pensando em alguns outros detalhes também. Mas o retiro ele é muito bem pensado e muito maduro, entende? A gente pensou muito, a gente quis trazer esse toque também para os retiros, até por conta de a gente vir de retiros, né? Então a gente falou como que a gente pode trazer isso melhor, né? Para um tema que é não tão sensível, mas não trazendo tanta carga muito animada de retiro, mas uma parada mais madura também, né? Legal. Então, foi muito bem pensado e acho que tá ajeitando ainda, né? Vai vir a 4ª edição agora, né? Tem então, 4 anos o retiro. Tem. Legal. Que ele tá sendo pensado até um pouco mais. Deve ter Legal. uns 5 anos. É isso que eu ia perguntar. Vocês são os criadores e vocês tiveram a ajuda de um outro casal, né? Para começar o retiro. Como que foi essa preparação, esse momento de se reunir para pensar em como vocês iam criar o Amarte? Bom, nós somos muito gratos a todos que passaram pelo caminho do Amarte para ajudar na criação, para ajudar de alguma forma. E foi bem complexo, na verdade, porque nós viemos de outros retiros, só que de nunca nada igual, né? Igual o Gabriel comentou. Então, assim, a gente teve que criar um cronograma do zero, sem inspirações de outro retiro, porque a gente não poderia trazer alguma coisa de um outro retiro para jovens, porque não é um retiro para jovens, é um retiro para casal de namorados, então acaba que não bate, né? Então, assim, foi bem complexo essa parte, a gente pensar em cada detalhe, o que vai ter em cada horário, para não se tornar algo cansativo também. Pensar nos detalhes em si do retiro, né? Então,
Foi um retiro complexo de se pensar, porque a gente não tinha nada de base, nós não tínhamos um resumo para conseguir ajudar a gente a criar. Então, foi complexo nesse sentido, mas que no final deu tudo certo. E são 3 dias de retiro? É um final de semana? Isso, são 3 dias de retiro. A gente começa na sexta-feira à noite, pós-missa, normalmente aqui na Guadalupe. Temos o sábado inteiro e terminamos no domingo após o almoço. Mentira, antes do almoço. Mas tudo pode mudar também, né, com a nova coordenação, que são uns queridos, são muito especiais, e eu tenho certeza que eles vão fazer do Amarte um retiro ainda mais especial. Legal. E o Amarte surgiu, o nome, Amarte, qual é o significado? De onde surgiu o nome? Esse foi um dos pontos mais difíceis de se pensar, foi no nome. Porque a gente queria um nome que não impactasse, mas tivesse algo assim para próximos retiros. Por exemplo, o caminho, primeiro caminho, segundo caminho. Então a gente queria algo parecido com isso. Por exemplo, vou chutar qualquer amado, sei lá. Primeiro amados, não ia ficar legal. Segundo. Então a gente Combinasse. algo que combinasse. Então a gente tava pensando muito um nome que desse para encaixar. E é um nome forte, né? Bonito, Amarte. Foi, mas o mérito desse nome vai para essa daqui também, ó. Ah, legal. Mas foi um brainstorm de ideias. Todo mundo tava jogando algumas ideias de nome, alguns casais de amigos que estavam ajudando também davam outros nomes, mas a gente estava assim, não soou legal. Então, rezamos bastante também, né? Para depois, essa daqui, vou passar para ela contar um pouquinho. Então, como o Gabriel falou, estava muito difícil decidir o nome, e aí veio na minha cabeça, e assim, muito do amor de Deus mesmo, de ter colocado esse nome, até que no início o pessoal ficou meio receoso, porque a gente tentou filtrar algumas coisas de ser algo relacionado ao amor, procuramos algumas palavras em latim, né? A gente estava traduzindo ali, só que nada ficava bom. E aí a gente aceitou o Amarte, a gente gostou primeiro, segundo, terceiro, quarto Amarte. E aí acabou que ficou. Depois a gente lembrou, né, da música que tem também. Então ficou a música do Retiro. Legal. E foi basicamente isso, a escolha do nome. E hoje é um nome super especial pra gente. E conta pra gente, assim, por exemplo, o pessoal tá assistindo a gente, eu tô namorando, quero participar. Tem algum perfil específico, idade, ou então maturidade do relacionamento? Se já tem mais, tem um período certo de namoro para entrar no Amarte? Como que é? Então, a gente filtrou sim a idade, então o retiro ele é um retiro de 18 a 28 anos, mais ou menos, só que quando a gente criou esse filtro, a gente viu que teve muitas procuras, tanto de menores de idade quanto de pessoas mais velhas, né, acima dessa faixa etária. Então, a gente colocou uma regra que seria algum dos dois tem que estar nessa faixa etária. Então, ou o namorado ou a namorada tem que ter entre essa faixa etária. E a gente colocou essa faixa etária também para não ficar algo muito grande, então uma pessoa de 17 e uma pessoa de 35 fazendo, por exemplo. Então a gente conseguiu filtrar bem essa parte e também pela questão de maturidade mesmo do casal, porque é um retiro muito profundo, é um retiro muito forte. Às vezes um casal muito novinho pode estar vivendo uma outra fase do relacionamento, que às vezes é melhor eles fazerem um retiro quando estiverem mais velhos, com mais tempo de namoro. E essa questão de mais tempo de namoro também a gente não coloca nenhum filtro, porque tem casais que estão dentro da faixa etária e tem 1 mês de namoro e estão fazendo. Inclusive, nós temos um casal de amigos que fizeram e hoje eles estão noivos, vão casar final do ano. Muito bom. E tem casais de vários anos de namoro que fizeram também. Só que essa questão dos casais mais novos, a gente pensou com muito carinho. Inclusive, a gente começou, né, a namorar bem novinho. Então, foi algo que a gente pensou muito bem. Sim, até porque, como a gente começou muito novo, né? Tinha 17 anos, a gente viveu todos esses tempos, né, de maturidade no namoro. Estamos vivendo, estamos aprofundando, né, ainda. Mas
a gente pensou muito nisso na hora da criação, né? De os perfis, como que vai ser os temas e como que tem que ser passado os temas, né? A palestra é para quem está escutando, fazendo a arte. Mas a Vitória resumiu tudo muito bem, acho Perfeito. que tá tudo certo. E o pós-retiro? Tem alguma coisa para os casais manterem o encontro? Como que é? Tá? É um retiro ainda muito novo, né? Então ainda não tem uma estrutura assim tão físico, algo assim tão estruturado para ter um pós assim para não terminar. São ideias que a gente já começou pensando, né? Há um tempo atrás, mas não estabelecemos nada ainda no momento. Mas pode ser que futuramente aconteça de ter encontros a cada mês, algo relacionado a quem já fez o Amarte, para ir aprofundando mais. Legal. Até o momento não tem nada disso ainda. E também nós, como coordenadores, né, antigos coordenadores, nós não tínhamos contato totalmente direto com o pessoal que fazia, mas as partilhas, né, acabam criando um vínculo, um carinho. Sempre faz uma amizade, né? Exatamente. Então, tiveram partilhas que manteram contato, que se encontram. Inclusive, nesse final de semana, a gente estava em um encontro do Retiro também, que os novos coordenadores prepararam. E foi muito especial a gente ver os casais que fizeram. Então, isso é uma ideia que com certeza vai crescer no retiro do pós-retiro também. Legal. E como que Nossa Senhora está presente no Amarte? Conta pra gente um pouquinho. Nossa, eu acho que em tudo, né? Nós sempre fomos paroquianos aqui da Guadalupe, então a gente cresceu muito aqui, a gente se conheceu aqui também através da Guadalupe, e quando a gente pensou na possibilidade de criar o retiro, não tinha outra opção sem ser aqui. Então era aqui ou era aqui, assim, não tinha essa outra opção. Então Nossa Senhora de Guadalupe sempre esteve muito presente desde a criação, durante o retiro, né, o pós-retiro também em forma de agradecimento. Então é muito importante e Nossa Senhora de Guadalupe é muito especial para o Amarte. Tem algum momento mariano no retiro? Sim, Sem spoiler, mas dá pra... É segredo, né? Você vai ter que fazer. Se você tá olhando aí, você vai ter que fazer o retiro, Muito tá? bom. Mas sim, tem um momento de Maria que a gente chama, acho que não sei se todos os retiros têm, né? Mas é um momento bem especial e muita gente gosta tanto desse momento que às vezes é o principal. Às vezes a gente faz um formulário, né? Para as pessoas irem preenchendo depois do retiro, qual foram os melhores momentos, né? E sempre o de Maria tá entre os mais votados, né? Dos principais. Legal. Então é muito especial. E como o Eduardo falou, como a gente cresceu, né? Sempre aqui dentro da Guadalupe, acho que não tinha como não levar ela para o retiro, né? Então, todo agradecimento também, né? A Guadalupe, a estrutura toda, mas principalmente a ela também, que ajuda muito a acontecer, porque tem dificuldades, né? Para fazer o retiro, para fazer acontecer sem a ajuda, né? Oração, intercessão, não tem como dar certo, né? Porque tem o processo para fazer o retiro, a criação, tem tudo para dar errado, né? Mas muitas cruzes. Os casais terminam, como que é? Já teve algum momento assim de casal terminando antes do retiro? Porque o namoro foi feito para acabar, então às vezes pode acontecer. Polêmicas. Eu vou jogar essa bomba para você, mas igual você falou, o namoro foi feito para acabar. E a gente sempre foi dessa linha também. Ou cada um pro seu canto, né? Ou acaba em casamento, Exato. E não é diferente, né? No retiro. Pode acontecer um retiro de namorados. E a gente passou por isso em alguns momentos de pessoas que estavam inscritas no retiro, faltando 1 semana, 2 semanas para o retiro acabar, terminaram. Então isso acontece muito e faz parte, né? Não tem muito o que fazer, né? Sim, inclusive o primeiro Amarte foi um retiro muito assim, com muitas complicações de se criar antes do retiro. E assim, antes mesmo, poucas semanas antes do retiro, onde a gente estava naquela angústia de financeiro, de será que vai dar certo? Deus precisa multiplicar esse dinheiro. A gente recebeu assim uns 3 ou mais casais que tinham terminado. E aí a gente ficava,
o que tá acontecendo, assim? A gente já tá no desespero Vai dar certo, e né? existem casais terminando. Será que vai dar certo? O que tá acontecendo? Mas não é algo que tá no nosso alcance. E fortalece muito o namoro, né, durante o Amarte. Eu acho que isso é Exatamente. bom para o casal, né? Principalmente casais católicos que participam. Eu acho que é importante até para ter um amadurecimento da relação, amadurecimento do casal. Com certeza, sim, o Amarte ele traz assuntos muito profundos que muitos casais mesmo falam que nunca tiveram esse assunto dentro do relacionamento. Até mesmo a gente, quando estava criando as perguntas, algumas coisas, a gente fazia essas perguntas entre si, né? Porque é algo que o retiro traz pra gente, né? Então é muito legal. Mas é um aprendizado muito grande e o que resta é a gente rezar por esses casais para que eles encontrem o melhor caminho sempre. Perfeito. E para encerrar, como que um casal pode se inscrever para fazer o Amarte? Primeiro tem que estar seguindo, né, no Instagram, retiro.amarte, esse é o primeiro ponto, né? Senão você não vai saber quando que vai abrir o link de inscrição ou vai ficar por fora, porque realmente é muito concorrido hoje, né? Hoje lança o link e geralmente esgota muito rápido. Que legal. Graças a Deus, né? No começo não foi assim. Mas isso é muito bom, então seguem a gente no Instagram, que todas as novidades, tudo vai estar acontecendo por lá e pela paróquia também, né? O Padre Éder sempre fala na missa, no Instagram da paróquia, às vezes eles soltam também, né? E alguma mensagem para a gente finalizar esse podcast de como o Amarte pode ajudar no relacionamento, como é importante participar desse retiro? Primeiramente, muito obrigada novamente e também muito obrigada a todos que fizeram parte do Amarte, seja trabalhando, fazendo. Obrigada aos novos coordenadores que toparam essa missão com tanto carinho, ao Padre Éder por sempre nos acolher, sempre estar ali presente para a gente. E para os casais, sempre estejam juntos e principalmente coloquem Deus no relacionamento de vocês, que com certeza vai ser um relacionamento muito forte, com muito amor e muito especial através do amor de Deus. A minha mensagem é, como a Vitória falou também, sempre coloquem Deus também no relacionamento de vocês. Sei que todas as fases do namoro têm dificuldades, e isso é bem normal, faz parte isso, né? E a gente sabe das dificuldades do namoro, né? E se a gente não estiver caminhando, entregando isso para Deus, ou tendo esse apoio, a gente realmente não consegue caminhar. E isso faz bem para vocês como casal, tanto eu como a Vitória. Se a gente não tiver a presença de Deus ou ter uma espiritualidade, a gente sente um vazio que talvez a gente não iria conseguir suprir ou até nem criar esse retiro, né? Se a gente não tivesse unido com Ele, juntos fazendo esse retiro, né? Que foi abençoado por Deus. Ah, legal. Então é isso, gente. Assistam o episódio até o final, curtam e que venha o próximo episódio com mais um retiro. Qual será? No próximo a gente se vê. Tchau, gente. Brigadão.